uma vez uma Maria que morou na capital paulista 2 anos e ficou muito bem acostumada a encontrar todos os produtos, imagináveis ou não. Aí um dia ela mudou para o litoral e ganhou um monte de regalias, mas perdeu o acesso fácil a alguns produtos. Numa das suas idas à capital, enquanto passeava pelo supermercado, a Maria pensou: ai, que saudade de queijo de cabra! E comprou um potinho. Aí, passando pela seção de massas, ela viu uma francesa linda e colocou no carrinho. Olhou para o relógio e se deu conta que ainda dava tempo de preparar o almoço. Então se perguntou: massa, queijo de cabra, salmão defumado, outro item que ela não costumava encontrar no litoral. E foi assim que nasceu o prato de hoje, da saudade do queijo de cabra. O preparo é muito simples, mas a gente começa umas horinhas antes ou na véspera cozinhando o caldo de legumes. Sim, nosso caldo de legumes será caseiro porque não dá trabalho algum, é muito mais saudável que o industrializado e ainda vai render uma sopa. Usaremos abobrinha, batata, mandioquinha, tomate, cebola, cenoura, alho e uns grãozinhos de pimenta jamaica. Mas você pode fazer tudo diferente por aí, adequando a sua despensa e aos seus temperos prediletos. Picado de qualquer maneira mesmo, a gente cobre com água, leva ao fogo baixo e deixa ferver por mais ou menos 1 hora. Se quiser, de vez em quando experimenta, vê se está saboroso, quando tiver, desliga. Ah, nada de sal para não interferir no preparo do molho, ok? Caldo pronto, agora vamos coá-lo e reservá-lo. Os legumes cozidos a gente guarda na geladeira com um pouquinho do caldo, para depois eles virarem o jantar. Basta bater tudo no liquidificador com um pouquinho de sal, voltar para a panela com um pau de canela, esperar aquecer e apurar um pouquinho o sabor e servir com uma colherada de requeijão no meio e uma fatia de pão italiano do lado. Jantar pronto. Agora vamos à massa de fato porque o almoço é daqui a pouco, eu já estou morrendo de fome. Para 2 pessoas a gente vai precisar de 120 gramas de queijo de cabra fresco, 100 gramas de salmão defumado em tiras finas, meia abobrinha média cortada a palito, 3 colheres de sopa de manteiga, meia colher de sopa rasa de farinha de trigo, 1 copo de caldo de legumes, grãos de pimenta do reino branca e preta, 200 gramas de massa trine ou qualquer outra de sua preferência. A gente começa colocando água com um pouco de sal para ferver para cozinhar a massa. A proporção é de 1 litro de água para cada 100 gramas de massa e 100 gramas de massa para cada pessoa. Não pode fazer com pouca água, tá? Apesar da pressa que às vezes dá vontade de tirar correndo da torneira, porque senão a massa gruda uma na outra. Sal. A gente não vai utilizar nem óleo nem azeite, porque isso prejudicaria a aderência do molho à massa. Agora, vamos às abobrinhas. Primeiro, a gente corta em fatias, para depois cortar em tiras. Colocamos no fogo uma frigideira
profunda com um fio de azeite e uma colher de manteiga. Enquanto a gente espera derreter, aproveitamos para colocar um pouco de sal na abobrinha. Colocamos alguns grãos de pimenta do reino e refogamos a abobrinha. Ela deve sair do fogo ainda al dente, porque vai ser gostoso ter alguma resistência à mordida e, além disso, o calor ainda vai cozinhá-la um pouco mais. Agora a gente volta com a frigideira para o fogo. Se necessário, coloca mais uma colher de manteiga. Aqui eu acho que tá ok. Junta a farinha e mexe bem para fritar. Isso é para liberar o amido e para ela não ficar com sabor de crua. Agora entra finalmente o caldo de legumes. Junto com o restante das pimentas e 3 bolinhas do queijo de cabra. O restante a gente vai usar no final para preservar a textura dela. E deixa em fogo baixo para apurar o sabor e engrossar um pouco o caldo. A água ferveu. Agora a gente vai colocar a massa e deixar cozinhar pelo tempo especificado na embalagem. Essa daqui vai levar cerca de 13 minutos. Dê uma mexidinha, só para garantir que elas não vão grudar. E mantenha a panela destampada a partir de agora, ok? Eu acho que essa consistência já está quase boa. Então, como a massa acabou de entrar no cozimento, eu vou desligar o fogo e depois a gente continua. Massa al dente, vamos desligar o fogo, escorrê-la. Ui, muito quente. Eu gosto sempre de guardar pelo menos um copo da água de cozimento da massa, porque ela serve tanto para deixar um molho mais fluido, quanto para transformar uma simples manteiga derretida numa emulsão. É que essa água está impregnada do amido do macarrão. Vamos checar o ponto do molho agora. Vê essa consistência? Nem muito líquido, nem muito cremoso. Agora a gente coloca mais uma colher de manteiga. Experimenta. E acerta o sal se necessário. Lembrando que a gente ainda vai colocar o salmão e o queijo de cabra e ambos são salgados. Desliga o fogo. Acrescenta a abobrinha, o salmão em tiras, dá uma misturada e já coloca a massa. Envolve bem a massa com esse molho. Acrescenta o queijo de cabra, aquele que a gente deixou reservado. E pode colocar também, se no seu caso tiver, um pouco do azeite e dessa pimenta da conserva. Aqui a gente mexe com delicadeza para tentar preservar algumas bolinhas inteiras. Inclusive, se você quiser, pode deixar algumas reservadas para decorar em cima do prato. E tá pronto, agora é só servir.
canso de comer essa massa. É muito boa. É muito boa. Uhum.